Quer entender melhor os assuntos de geopolítica que mais caem no Enem? Meu nome é Alice Taunay e esse é o Aluno Montessori Explica. Aluno Montessori Explica. Para começar, eu vou falar um pouco sobre a questão da Crimeia. A Crimeia é uma península localizada no sul da Ucrânia, lá no Mar Negro, né? E ela é uma região extremamente estratégica para muitos países. Bem, a Crimeia ela é composta basicamente de 60% da sua população sendo russa e 40% ucraniana, o que mais tarde vai ajudar no discurso do Putin sobre a anexação da Crimeia, né? Bem, entre 2013 e 2014 se iniciou movimentos populares na Ucrânia com o objetivo de fazer com que o governo ucraniano se aproximasse da União Europeia e da própria OTAN, né? Porém, não aconteceu. Durante esse período era o governo do Viktor Yanukovych e ele barrou essas manifestações. Por sua vez, na Crimeia, devido à influência das manifestações ucranianas, se iniciou um movimento separatista, onde a Crimeia tinha o objetivo de anexar seu território à Rússia. Bom, no dia 6 de março de 2014, houve um voto popular realizado pelo governo da Crimeia, onde 96% dos votos foram em aprovação para que a Crimeia fosse um anexo da Rússia. Com isso, houveram várias insatisfações ao redor do mundo, contando com os Estados Unidos, várias nações europeias e até a própria ONU, que inviabilizou, né, essa anexação, e até hoje muitos países não veem a península como um anexo da Rússia. Bom, apesar disso, a Rússia ela perdeu a sua cadeira no G8, sofrendo várias sanções econômicas, e hoje, né, o G8 agora é o G7. O poder sobre a Crimeia garantiu à Rússia diversos acordos comerciais, além de que as rotas pelo Mar Negro influenciam tanto na cultura, trazendo a cultura de outros países para si. Além disso, em caso de guerra, a Península da Crimeia é uma grande base militar, impedindo as rotas de outros países pela transição do Mar Negro, além de um fácil acesso às fronteiras vizinhas, com a invasão militar. Agora eu vou falar um pouco sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, que essa guerra se iniciou antes mesmo desses países serem de fato a sua nação, né? Ela se iniciou lá na Guerra Fria, onde o mundo vivia uma bipolarização global entre o capitalismo com os Estados Unidos e a União Soviética e o socialismo, né? Onde ambos queriam a hegemonia global, tanto política, tanto econômica. Em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava extremamente enfraquecida, e com isso o presidente americano Harry Truman ele lançou a doutrina Truman, que consistia em impedir o avanço soviético. E em julho do mesmo ano se iniciou também o Plano Marshall, que consistia num financiamento dado pelos Estados Unidos à Europa para que ela pudesse se reconstruir, impedindo o avanço soviético e o próprio enriquecimento dos Estados Unidos. Logo depois do fim da Guerra Fria, em 1991, a União Soviética se dividiu em 15 países diferentes, dentre eles Rússia e Ucrânia. Após isso, os Estados Unidos deu a sua palavra de que não entraria mais dentro do território do leste europeu, juntamente com a OTAN, e também ficaria afastado das fronteiras da Rússia, o que mais à frente podemos ver que não aconteceu. Em 2010, Viktor Yanukovych ele consegue afastar a aproximação da Ucrânia com o Ocidente. Porém, em 2014, após a anexação da Crimeia com a Rússia, houveram várias insatisfações populares, tanto dos próprios cidadãos ucranianos, tanto dos Estados Unidos, tanto da União Europeia. Em 2022, quando de fato ocorreu a guerra da Rússia e da Ucrânia, após especulações de que a Ucrânia estaria tentando se aproximar do Ocidente, a Rússia se sentiu ameaçada, já que os Estados Unidos tinham dado a sua palavra de que não se aproximaria mais do leste europeu. E agora a OTAN estaria entrando em acordos com a própria Ucrânia, né? Com isso, a Rússia, ameaçada, ela invadiu o território ucraniano, e assim se iniciou a guerra da Rússia e da Ucrânia. Os Estados Unidos deu financiamento à Ucrânia, tanto militar, tanto bélico, para que pudesse resistir a essa guerra.
Hoje não existe uma data para que essa guerra se acabe, né? Já houveram vários acordos de cessar-fogos e todos eles foram quebrados. Então não há uma data exata para que isso se acabe. Agora, falando um pouco sobre a Guerra da Coreia, que se iniciou em 1950 e durou até 1953, onde de um lado existia a Coreia do Norte com o apoio da União Soviética e da China, e do outro lado a Coreia do Sul, né, com o apoio dos Estados Unidos, onde em 1950 a Coreia do Norte ela invadiu a Coreia do Sul com o objetivo de unificar o seu regime, com o apoio da União Soviética, né? Com isso, a Coreia do Sul, revoltada com a situação e junto ao apoio dos Estados Unidos, eles começaram essa briga. Os Estados Unidos, através de uma coalização da ONU, conseguiu intervir nessa guerra, impedindo a invasão de mais norte-coreanos. Com o poderio militar, a China também interviu, e assim se iniciou a guerra contra as tropas armadas norte-americanas dentro da Coreia. Em 27 de julho de 1953, foi assinado o armistício para que acabasse com as hostilidades entre as Coreias. Porém, a Guerra da Coreia não acabou. Ela continua até os dias de hoje, porém ela não é uma guerra armada. E sim, existem confrontos, porém eles são mais políticos, não armamentistas. E por fim, eu vou falar um pouco sobre as tensões e a importância do Ártico, né? O Ártico, além da sua função de regulamentação climática, ele também tem uma grande reserva ambiental de recursos naturais. E por isso, países como Estados Unidos, Rússia, China, Dinamarca, Noruega e o Canadá, eles têm fortes bases lá no Ártico, né, na região. Bom, os cientistas, após o degelo, né, eles recomendaram que acabassem com as explorações que estão acontecendo no Ártico, ou pelo menos diminuíssem. Porém, esses países, com a tentativa de lucrar cada vez mais, eles não ouviram isso, né? E então chegaram a colocar militares no próprio Ártico, onde, por sua vez, a Rússia e a OTAN, elas têm grandes bases militares, que isso pode, por sua vez, fazer com que um conflito que no futuro possa causar uma guerra aconteça, justamente por causa dessa extração desses recursos minerais e orgânicos, né? Bem, os recursos eles são o petróleo, que existe uma vasta exploração de petróleo no local, e o gás natural, além da própria água doce, né, que existe em grande quantidade no Ártico. Além disso, as temperaturas cada vez mais altas estão fazendo com que esse degelo acelere em quantidades que nem sequer os cientistas conseguem viabilizar uma tentativa de diminuir isso. Com os países cada vez tentando lucrar mais, essa situação fica cada vez mais complicada, tanto ambientalmente, tanto politicamente. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!